Cara, deixa eu te perguntar, mano. O que tu achou dessa foto aí do Horus? O Horus tá shapeado, né, cara? Muito zica, Primeiramente. né, mano? Na hora que eu olhei Caralho. essa, na hora que eu olhei essa foto também, eu falei, caralho, bicho, olha o shape do pai. Tá Dá pra maluco? ver que ele tá fazendo um vácuo ali, né? É, metendo uma pose de É, classic, né, mano? sim. O bicho é zica. Será que Ainda ele tá foi o com as primeiro... arminhas dele, pá, Será tá que ele foi brabo olhando. o... Será que ele foi o primeiro classic da humanidade? Essa pose aí dá uma pose de classic, hein, mano? Da Muito meio foda. Ziz, né? Um Meteu um pouco Ziz. vácuo ali. Mas também me fez pensar em querer estudar também figuras antropomórficas, hein, bicho? Eu acho muito foda. Vai virar furry, né? Não, né, mano? Não, Começa por jamais, tá aí, maluco. começa por aí. Ah, É, vou estudar figuras antropomórficas. Você vai ver, o porra, cara já tá todo fantasiado de não sei, não sei se foi propositalmente, bobinho. mas você me desanimou agora depois dessa. Eu não vou querer estudar mais isso, não. Tem treinamento do cara aí. Pois Pô, é, alugou um apartamento agora que eu fiquei pensando, puta, mano, será que o cara que é fã de furry, um dia ele teve o mesmo pensamento que eu tive agora? cara, é influência dos desenhos da empresa que eu não posso citar aqui, né? Não sei se eu posso. Não, não, A aqui empresa é o do Walter. A empresa do do Walter Walter. de animação. Sim. Oh, tem umas ideias aí que o Walter tá. Como é que é? Quando o cara fica. Fica naquele bagulho de gelo conservando, sei lá, fala que o Michael Jackson tá Ah, assim na também. câmara criogênica. Isso, câmara criogênica. Vegetando. Você Ó, acredita nesses e é- bagulho? Ah, não sei, hein? Interessante isso aí, interessante. É que eu fiz um link porque nós tá falando de. A gente vai falar do Horus, então. Hum, Mumificar, né? Câmara criogênica. Será que tem a ver? Ou viajei tudo a ver, demais? velho. Muito foda. Tudo a ver. Esse assunto sim, né? Dá pra gente adentrar um pouco mais. Não porque a gente vai querer também um dia voltar à vida. Não temos dinheiro pra isso, né? Só o Zicão, né? Bom, se Só o quiser se zicão. congelar lá no Polo Norte, É, tem que verdade. chegar lá, né? De fato. Mas, então é isso aí, ó. Hoje falaremos do Horus. Começaremos aí com a mitologia egípcia. Já falamos bastante aí da mitologia japonesa, então já tá meio saturado já, falamos bastante, então mais e mais pra frente a gente pode trazer outras mitologias aí, Tem os japonesa contos também, legais tem uns que o contos Rony já legais, decorou. sim, decorei Depois bastante, nós volta a contar. sim. A gente pode até estar fazendo, trazer uma egípcia e uma suméria, aí volta pra egípcia, pode estar fazendo essa aleatoriedade aí pra não ficar só um assunto e ficar chato, porque sabemos que É, cara. os ouvintes aqui do NVP são pessoas muito exigentes, intelectuais, então a gente tem que seguir o público, né, Nathan? Tem que ter uma aleatoriedade pra suprir as fortes emoções dos ouvintes. Isso. Então, O ouvinte gosta de novidades. Então, é isso. Hoje exato. começaremos aqui com a história do nosso querido Horus. Você já conhecia um pouco da história dele, ô Nathan? Cara, o que eu ouço falar é da semelhança que essa história tem com Cronos e Zeus e pá, e com aquela ideia de Talmuz, né? E você esqueceu de um, hein? Do olho de Horus também, pá. E você Isso esqueceu aí. de um também, hein? Um bem importante. Ah, O a Trindade? JC. O JC, pô. É, então, a Trindade, né? É, Não, não isso aí. esquecia, porque esse aí eu, eu acho bem polêmico, cara. Polêmico, né? Então, Verdade. polêmico demais. Sim, sim, de fato. Mas Prefiro nem citar. a história Hum. dele até que é legal, porque ele também, ele é a, digamos, a reencarnação do primeiro, o deus verdadeiro do mito egípcio, que é o Amon-Ra, se não me engano, que é que a gente vai falar depois. E a mãe dele foi protetora, protegeu ele, deu a vida, então ele aí dizem que é um dos deuses aí da mitologia mais fodões por ser uma reencarnação talvez direta aí do Ra. Então, o cara aí tem o seu nome. Ó, Então, sim. o Horus, ou Eru, ou Hor, ou Har, né? Tem essas maneiras de falar o nome dele, Interessante, só né? que
É, Interessante esse Eru aí. Eru é lá do... É o criador de Senhor dos Anéis, não o Tolkien, do universo lá. sim. Chama de Eru. Que Uhum, louco isso aí, cara. da hora. E essas formas aí são como ele era chamado lá no antigo Egito, só que bem mais antigo ainda. No É bem egípcio nos, antigo, no idioma mesmo, isso, quer no dizer. idioma, isso, bem nos primórdios. E ele é uma das divindades egípcias antigas e também a mais importante que serviram aí a muitas funções e principalmente também o deus da realeza e do céu. Por isso que dizem aí que ele é um descendente direto do Deus Pai, Deus poderoso aí desse mito. E ele foi também adorado desde pelo menos o Egito pré-histórico e até também o reino Ptolemaico. Eu já ouvi falar, também é interessante se estudar Ptolomeu, né? sobre os Ptolomeus. E também o Egito romano. E diferentes formas de Horus foram registradas na história e também são tratadas como deuses distintos pelos egiptólogos. E essas várias formas podem ser diferentes manifestações da mesma divindade e também aí com multicamada na qual certos atributos ou até mesmo relações aí são enfatizadas e não necessariamente em oposição, mas complementares umas às outras e com isso aí são consistentes com a forma como os antigos egípcios eles viam as múltiplas faces da realidade e ele era mais frequentemente descrito como um falcão e provavelmente um falcão que chamava de Lanner ou também um falcão aí peregrino ou como um homem com a cabeça de falcão. Aí por isso que vem essa imagem antropomórfica dele aí, que é o corpo de ser humano e a cabeça de um animal. E tem bastante isso daí no Egito. Tem. Todos os deuses, basicamente, eles não tem praticamente nenhum humano. Se tem um humano, é azul, é verde. Isso, é Nossa, isso bem mesmo. louco mesmo. Uhum, de fato. E a forma mais antiga registrada aí do Horus é a divindade tutelar de Nekhen, no Alto Egito, que é o primeiro deus nacional conhecido e que é especificamente relacionado ao faraó governante, que com o tempo ele passou a ser considerado uma manifestação aí de Horus em vida e Osíris na morte. Muito interessante isso daí. E a relação familiar mais comumente encontrada descreve Horus como então o filho de Ísis e Osíris, e ele desempenha um papel fundamental no mito de Osíris como o então herdeiro de Osíris e também o rival de Sete, e também o assassino irmão de Osíris. E em outra tradição, o Hathor, ele é considerada sua mãe e às vezes também a sua esposa. Tem esse incesto aí no meio, assim digamos, em outras Ronin, formas. também colocam o Horus semelhante ao cara da Torre de Babel lá, O como é que é o nome, Nimrod? cara? É o Nimrod. É Também tem essa verdade. associação, cara. Uhum, sim. O que me faz pensar que todas essas... Eu já tive essa pira de imaginar que todos esses, digamos, heróis da antiguidade, tudo que falam sobre ele chega a um só, tipo, só que aí vamos um exemplo assim pra ficar melhor entendido. No Egito, os caras viram o Nimrod e fizeram ele de uma forma, e na Roma viram o Nimrod e descreveram de outra forma, Sim. tá ligado? Mas no final Todos os mitos que são bem leva parecidos, um eles têm só. uma origem comum. Isso, tem uma origem comum, só que vários povos viram de formas diferentes, tá ligado? Porque antigamente, ainda mais se você pegar antes do dilúvio, tinha um panteão, né? Então não era tipo globalizado as coisas, não era tipo o continente americano, o continente não sei o quê, o ocidente, o oriente, junto, né? era tudo junto. Pangeia. Isso, é na Pangeia, que a gente puxa antes do dilúvio e vê que até mesmo a história da Torre de Babel, todo mundo falava uma só língua. Então a gente vê que realmente estes contos aí, muitos deles podem levar a uma origem só que com diversas visões de mundo, pelo menos na época. É muito interessante isso daí. E o Claudius Aelenos, ele escreveu que os egípcios eles chamavam o deus Apolo
de Horus em sua própria língua. Também mais uma coisa que fortalece um pouco do que a gente acabou de falar. Muito interessante isso também. Os caras viam Apolo como Horus. E a etimologia do nome de Horus, ele é registrado em hieroglifos egípcios como falcão. Por isso a gente vê que as representações dele, a cabeça dele é a cabeça de um pássaro, né? Um falcão. E acredita-se que alguns significados adicionais tenha sido o distante, ou aquele que está acima. Então é um deus aí que voa, assim, digamos, tem asas, ou está mais acima no trono, né? Tipo, mora mais alto que todos. Pode ser essa interpretação também. E sim. E como o idioma ele mudou ao longo do tempo, também apareceu em outras variedades. E também ele sobrevive em formas de nomes teofóricos egípcios e coptas tardios, como Siesi, que traduzindo seria o filho de Ísis, e também Har-Siesi, Horus, o filho de Ísis. E para o entendimento melhor, o copta ele é uma família linguística de dialetos intimamente relacionados aos descendentes da língua egípcia. E o Nekhene, ele pode ter sido outro deus falcão adorado em Nekhen, que é a cidade do falcão, com quem o Horus ele foi identificado desde cedo. E o Horus ele pode ser mostrado como um falcão na paleta de Narmer, datada aí mais ou menos do século 31 a.C. O ouvinte tiver uma curiosidade, põe aí, paleta de Narmer no Google, e aí você dá uma olhada lá no Google Imagens, é bem interessante. E os textos da pirâmide, que datam aí de 2400 a 2300 a.C., eles descrevem a natureza do faraó em diferentes caracteres como Horus e também Osíris. E o faraó como Horus em vida, ele tornou-se então faraó como Osíris, só que na morte, onde ele se uniu aos outros deuses, e novas encarnações de Horus sucederam o faraó falecido na terra na forma de novos faraós. Então isso me fez pensar na mitologia japonesa. Muito foda também. Tipo, outras coisas também se tornam os deuses, só que no caso faraós. Talvez muitos descendentes. São reencarnações, né? Isso. Do mesmo ser. Isso, é isso mesmo. E a linhagem de Horus, ele é um produto eventual das uniões entre os filhos de Atum. Pode ter sido um meio de explicar e também justificar o poder faraônico. E os deuses produzidos por Atum, eles eram todos representativos de forças cósmicas e também terrestres na vida egípcia. E ao identificar o Horus como o filho dessas forças, depois também identificando-o como o próprio Atum. E finalmente identificando o faraó com Horus, e o faraó teologicamente tinha domínio sobre todo o mundo. É muito interessante ver isso daí, né, cara? Tipo, morre um faraó, aí tipo, outro que nasce é a reencarnação do que morreu, e assim sucessivamente. E assim segue. Essa ideia de ser um dominador do mundo inteiro é um negócio meio, vamos dizer assim, maligno, né? Pois é. Parada aí estranha, não, e né? interessante, ó, tecnologicamente. Não, teologicamente. Teologicamente. Isso. O que você quer dizer com isso aí? É que Teologia, ele tem história. a permissão divina de Não, dominar o tem a mundo. permissão divina porque ele é meio que um descendente do Deus Criador. Então, pô, teologicamente, então, ele que é a história, ele que é o Criador, ele que é o descendente de tudo. Entendeu? Uhum. É que eu falei tecnologicamente, mas eu falei errado. É teologicamente. Teologicamente. Isso. Sim, é na visão dessa religião. Isso. Teologicamente. Uhum. Segundo essa visão, ele dominaria. Ele seria o ser que dominava o mundo. Porque talvez ele via ele como o Deus verdadeiro. E por ter É reencarnações. destinado a fazer isso. A função Isso. dele é dominar o mundo inteiro. Uhum. E a mitologia de origem, o Horus ele nasceu da deusa Ísis, depois que ela recuperou todas as partes desmembradas do corpo do seu marido assassinado, Osíris, exceto o seu Chorisvaldo. Ela conseguiu tudo, menos o Chorisvaldinho, que no caso aí foi jogado no Nilo e comido por um peixe-gato,
ou às vezes também é retratado como em vez por um caranguejo. Alguns falam que é um peixe-gato, outros falam que é um caranguejo. Tem essas duas versões. E de acordo com o relato de Plutarco, ele usou seus poderes mágicos para... No caso, ela usou seus poderes mágicos para ressuscitar o Osíris e moldar um falo, para então conceber um filho. E alguns relatos egípcios mais antigos tem o Chorisvaldos aí de Osíris como sobrevivendo, então ele não se perdeu. Que doideira, né, cara? Pô, não foi comido. Aí. Pois é. Tanto é que o povo fala que o obelisco é o Chorisvaldo do Osíris, né? Doideira, né, mano? O de Horus também. A gente leu aquele dia sobre isso, lembra? Sim. Então, ouvinte, se você gosta de obelisco, você é um Yag, cara. Sim. E pior que é verdade mesmo, tava bem explícito isso nos textos e nos vídeos que a gente tava vendo. Sim. É foda. E no caso aí, depois de engravidar de Horus, a Isis fugiu para os pântanos do delta do Nilo para poder se esconder. Delta é o norte, tá ligado? É lá. Sim. O nortezão do rio Nilo, manja? Sim, lá sim. Tem as vegetações, pá. Uhum. E no caso aí, para se esconder de seu irmão Sete, que também matou Osíris com ciúmes e que ela sabia que iria querer matar também o seu filho. E lá a Isis, ela deu à luz a um filho divino, o protagonista aqui da nossa história, o Horus. Eu quero casar, eu quero um esgotinho, cara. Pois é. Mais uma vez o povo se matando aí por causa de mulher. Não, e ela ela procurou o corpo do cara todo e falou, pô, mas tá faltando coisa, esse corpo aqui não vale de nada, o principal não tá aqui. Sobrou Pois é. Sobrou Chorisvaldo. O Chorisvaldinho do cara. Bom, sobre os papéis mitológicos agora, do Horus. Como dizia, função de Deus do céu. Como se dizia que Horus era o céu, então considerava-se que ele também continha o sol e a lua. Os egípcios acreditavam que o sol era o olho direito e a lua o esquerdo, e que atravessavam o céu quando ele, um falcão, voava sobre o céu. Né? Sim. Mais tarde, a razão pela qual a lua não era tão brilhante quanto o sol foi explicada por um conto, conhecido como, entre aspas, as lutas, os conflitos entre Horus e Sete. Neste conto foi dito que Sete, o patrono do Alto Egito, e Horus, o patrono do Baixo Egito, lutaram brutalmente pelo Egito, sem nenhum lado vitorioso, até que eventualmente os deuses ficaram do lado de Horus. E como Horus foi um vencedor final, ele ficou conhecido como Horus o Grande, mas mais comumente traduzido como Horus o Velho. E na luta, Sete perdeu um testículo e o olho de Horus foi arrancado. Caralho. Doideira. Um perde o olho, outro perde as bolas. Os dois perderam o redondo. E Horus foi ocasionalmente mostrado na arte como um menino nu com um dedo na boca, sentado em um lótus com sua mãe. Na forma de um jovem, Horus foi referido como o Bom Horus, transliterado como Neferhor, ou Neforos, ou Nóferos. E o olho de Horus é um antigo símbolo egípcio de proteção e poder real das divindades. Isso aqui eles fazem até hoje, sabia, Rony? Uhum. Não sei se você já viu, aí em São Paulo deve ter uns ciganos que fica vendendo um chaveirinho que é um olho azul. Direto eu vejo isso. Não, e não só em São Paulo, no mundo todo. Sim, principalmente com artistas. Aí, sim. O povo fica falando que o sul aí só tem colônia de alemão, de italiano, tem bosta nenhuma. Fui lá uma vez lá no Santa Catarina, o que eu mais vi foi cigano vendendo esses olhinhos. Eu não sei, é que faz uma cota que eu não vou no Parque Ibirapuera. Mas das últimas vezes que eu fui lá, na entradinha... Já foi no Parque Ibirapuera? Já, mas quando eu fui no excursão de escola, lá no museu. Então provavelmente não tinha esses miçangueiros aí quando eu fui. Não, mas você lembra, tá ligado a ponte? Que você sobe pra poder entrar? Acho que é no primeiro portão ou no segundo, não lembro.
Não sei se na sua época tinha, mas naquela ponte ali, agora fica um monte de camelô. Aí depois que você passa da ponte, que você vira à direita na parte da descidinha, que você vira à esquerda pra chegar no portão, ali agora tá ficando lotado de maluco que vende miçanga. E foi lá que aconteceu comigo aquele bagulho que eu falei da pulseira, que os maconheiros, eles estão montando pulseira lá. C, né, cara? Isso, aí os caras já chegam pegando no seu braço, assim, montando a pulseirinha do nada enquanto troca ideia contigo, aí você fica distraído, o pessoal vai lá e ele vai lá e monta a pulseira no seu pulso, tá ligado? É foda, hein? Aí, quando eu passava por ali, direto, esses malucos aí que é hippie, essas porra aí, eu olhava assim, os caras tinha vários chaveirinhos com esse olho, tinha uns chaveirinhos também que era um cachorro representando era outro deus, o Anubis, tinha vários desses bagulho. Cigano pra caralho também. Cara. Isso o paganismo existe ainda. Vai. Porra, veio direto. Existe pra caralho. Sim. E, cara, interessante ali em cima do que a interpretação dos egípcios sobre o céu. Olha que maconha, velho, da braba. O céu é o Horus, o sol é um olho, a lua é outro. Por que a lua brilha menos que o sol? Porque esse é o buraco do olho do Horus, que não tem mais o olho, então... E quando ele passa voando, muda do dia pra noite, entendeu? Pois é. Que louco, cara. Doideira, né? Doideira. Bem diferente mesmo. Vamos seguindo aqui. Então, o símbolo é visto nas imagens da mãe de Horus, Ísis, e em outras divindades associadas a ele, que é o famoso olho de Horus, né? É. Que é daí que a gente vê aí hoje em dia, direto, cara. Na língua egípcia, a palavra para este símbolo era Hedjat, e era o olho de uma das primeiras divindades egípcias, o Hadjat, que mais tarde se associou a Bastet, Mut e Hathor também. Hadjat era uma divindade solar e este símbolo começou como seu olho que tudo vê. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Nas primeiras obras de arte, Hathor também é retratado. Hathor é outro nome para o Horus, só lembrando aí. Também é retratado com esse olho. Amuletos funerários eram frequentemente feitos na forma do olho de Horus. O Hedjat, ou olho de Horus, é o elemento central de 7 pulseiras de ouro, faiança, cornalina e lápis lazuli, que são os elementos que formam essa pulseira, encontrados na múmia de Shoshenq II. O Hedjat foi, entre aspas, destinado para proteger o rei na vida após a morte, fecha aspas, e afastar o mal. Os marinheiros egípcios e do Oriente Próximo frequentemente pintavam o símbolo na proa de seus navios para garantir uma viagem marítima segura. Tem joguinho, tem pinturas, aqueles navios, os caras colocavam esse olho, cara. Interessante. Sim. Consegui lembrar. E aí, Roninho, esse bagulho aí é foda, né, mano? O olho que tudo vê. Fi. O bagulho é louco. Bom, vamos adentrar mais no conflito de Horus e Sete, né? Mais detalhadamente nessas pelejas, que um perdeu um olho, o outro perdeu a bola. Olho por olho, dente por dente, como é que é? Olho por olho, dente por dente, olho por olho, olho por olho, dente por dente, faca por faca, bola por bola, ferida por ferida, sangue por sangue. Foi meio descabido, né? Tirou o olho, o outro arrancou logo as bolas do cara. O que você acha que é pior de perder, hein? Acho que é as bolas, hein? Será? É verdade. Depende do... Hoje em dia... Não, hoje em dia não... Eu acho que é mais desconfortável a bola, hein? Porque o olho, se você ainda tiver dá pra você viver de boa ainda. É verdade, verdade. Agora, se você perder uma bola, cara, além do... Não, é porque eu associei com o homem sojado dos dias de hoje, então perder a bola não faria muita falta, não. Perder a bola é menos testosterona também. Não, mas eu sou um cara viril, pô. Eu treino, faço minhas coisas, então com certeza escolheria o olho mesmo, tá bom. Perder as bolas não dá não, bicho. Não tancaria. E é chique, pode usar um tapa-olho
É De boa verdade. aí, sem meme. Fazer Morrendo de aquela medo, velho. cicatriz do Sagat, tá ligado? Você ia ficar shed. É, mano. Isso aí mesmo. Tá É isso aí. ligado? Bom, vamos seguindo aqui. O Horus foi informado por sua mãe, Ísis, para proteger o povo do Egito de Sete, o deus do deserto, que havia matado o pai de Horus, o Osíris, né? E jogado o chorisvaldo dele no rio lá e pá, como o Ronin disse. Uhum. Horus teve muitas batalhas com Sete, não apenas para vingar seu pai, mas para escolher o governante legítimo do Egito. Nessas batalhas, Horus passou a ser associado ao Baixo Egito e tornou-se seu patrono. Se eu não me engano, Ronin, é porque tem um joguinho, cara, chamado Egypt Ancient Times. Deixa eu caçar aqui rapidão. Já ouviu falar, Ronin? Hum, creio que não. Cara, é muito legal o joguinho, que é um joguinho de turno e tem as cartinhas, entendeu? Você tem as cartinhas de população. Aí você coloca essas cartinhas nas produções e começa a expandir a cidade, entendeu? Caralho, da Nunca ouviu hora. falar? Adoro pra caramba. Ele tem uma direção de arte totalmente baseada nos hieroglifos, cara. É muito bonito o jogo. Se terminar de gravar, eu te mostro. Uhum. Ele qual que é a parada aqui? Abaixo, o Egito seria a parte mais para dentro do Rio Nilo, ou é o contrário? E o Alto Egito seria onde ele deságua, sabe? Certo. É alguma parada assim. Só por questões geográficas, então o Sete representaria a região norte do Egito, ou sul, e o Osíris a outra parte, sabe? Uhum. Então eu creio que é uma alusão à guerra civil que tinha no Egito, porque eu não sei se você manja, pelo menos no joguinho lá, o Egito tinha várias tribos, né? E eles tinham a mesma cultura, etc. Só que várias tribos foram se juntando, principalmente os seguidores de Sete, foram dominando outras, e eles são os mais fortes, manja, Certo. nessa época da Eu vou dar uma história. olhada nesse joguinho, parece ser interessante. É da hora, cara. Muito louco. E vamos seguindo aqui, que de acordo com as lutas de Horus e Sete, Sete é descrito como tentando provar seu domínio, seduzindo Horus e depois tendo Essa é foda, bicho. relações afetivas, aí, amor intenso com ele. Pimbabísticas. Babi- Babística. É, Quixísticas. relações Nossa, pimbabísticas. pimbabísticas, pode crer. Relações de Então o pimba-pimba. Sete fez uma baguncinha com Horus aí. É. No entanto, Horus coloca a mão entre as coxas e pega vamos dizer, a força vital em líquido, o O leite leitinho. proteico de Sete. Pegou o leitinho. Pegou o leitinho proteico. Sete passou a mão, tá ligado? Fez o carrinho do leite. É. Nossa, cara, vai Fez o tomar no carrinho cu, do velho. leite Que no doideira. Sete. Depois o joga no rio para que não se diga que ele foi inseminado por Sete. Olha que doideira, cara. Caralho, então Sete ia engravidar o Horus, cara. Não sei como, né, bicho? Porra, que Então, isso doideira, aí né? me deixa pensativo, né, cara? Será que era uma Isso aí, figura androgênica? Androgênica que fala? andrógeno, né? Androgênica, ó, andrógena. Tem uma palavra, Será que Horus era a mulher 2.0 da nossa época que engravida? Só que o ao homem contrário. 2.0, né, no caso. Mas no caso, o que engravida, porque a 2.0 de hoje Então, ainda não engravida, né? Será então, é que. o homem 2.0. No caso aí 3.0, digamos. Como é que é? É o motorista de polo. É o Horus 3000. Porque, porra. O cara comeu o brioco do cara pra engravidar, bicho. Tá que doideira. Calma aí, deu errado, né? Ele não deixou. Dá a entender que foi um coito interrompido, tá ligado? Ó a piada, foi feito nas coxas. Feito nas coxas mesmo. Faz sentido. Bom. E Horus, ou a própria Isis, em algumas versões, olha aí, em algumas versões os caras não tancou a viadice. Não tancou o iaguismo, verdade.
e deliberadamente espalha o seu leite proteico e um pouco de alface, que era a comida favorita de Sete. Então o Sete comeu Comeu a a própria alface. gala. Comeu a própria gala. Como é que é é o tempero Esse, branco, né? Aquele lá que vende em vidro lá das alfaces, pô. eu acho Tempero que branco lá. eu acho que o comer hard, o comer brabo é o comer que come a própria gala. O 7 foi o primeiro comer da história aí, ó. Puta que pariu, bicho. Tanto é que tem a história aí do. Como é que é o nome lá do cachorrão preto lá, o Anubis? Anubis? Dizem que o Anubis ele quebrou o NoFap, aí a quebra do NoFap dele resultou no Nilo, tá ligado? Tá porra. Brabo. Dos. Caralho, o cara fez um rio com peixe, com vida, tá ligado? Tá pega. Será que eu sou Anubis? Sei não, daqui a um tempo eu vou... Cara, e você tá ligado que essa historinha aí parece nada a ver com nada, loucura, mas tem gente que acredita que na Terra tem fóssil de espermatozoide gigante, tá ligado? Ô, louco. Depois você dá. Que tem umas fotos assim que parece que foi uma esporrada, entendeu? Na Terra, entendeu? Doideira, hein, mano? Quebrou no ferro e dá pra ver o bichinho lá andando. Pode crer. A proteína Caralho. andando. O Kazei Shirota. Depois eu vou mandar pra você. Os lactobacilos vivos. Então eles foram até os deuses para tentar resolver a discussão sobre o domínio do Egito, né? Que terminou em Galada, né, cara? Pois A é. discussão aí começou em Galada, vai terminar em queima-queima, corta-corta. E os deuses primeiro ouviram a reivindicação de domínio de Sete sobre Horus e chamaram o seu leite proteico, né? Mas ele respondeu do rio, invalidando sua reivindicação. Então a Gala fala também. Pois é. Não, e a Gala parece que manda mais que ele, né? A Gala fala, não, esse maluco aí me jogou fora. Jogou fora o Karnak, esse vacilão aí, não. Não, acho que a Gala pensou, porra, eu achei que eu ia pra um ovário, mas eu fui pra uma próstata, velho. Tá de brincadeira? Se revoltou. Mano. Ficou puto. Ué, que isso? Ai, caralho. É foda, hein? As Galas pensando que ia encontrar um óvulo lá, já se preparou pra corrida, mas não. Chegou lá, era uma próstata. E é foda. Só um mar de bosta lá. Pois é. O sêmen. O semente não tancou. Semente não tancou. Aí Então, me fez lembrar daquela ele música nasceu lá. no século errado, né, cara? Se fosse no século 22, verdade. 21, depois de Cristo, beleza, mas tava na época errada. Me fez lembrar daquela música lá. Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade. Ai, cara. Quem que faz essa música? Não sei, eu só lembro dessa música, mas não lembro quem canta, não. Pode pá. Então, os deuses ouviram a afirmação de Horus de ter dominado Sete e chamaram a sua Gala. E ele respondeu de dentro de Sete. Pô, então teve uma troca ali, né? Uhum. Acho que teve uma troca, então. O Horus fez uma pegadinha lá, pegou na mão o leite proteico e jogou no rio. Agora o Horus, ele leitou dentro, então. Né, que no caso aí... No caso aí, acho que o próprio sêmen que depois que ele jogou fora, aí o corpo dele foi lá e fez o processo novamente. Usou o cálcio, Cara, que a o zinco. dominância de um sobre o outro foi pelo pimba-pimba, cara. Então, é por isso que é maluco isso daí, bicho. Muita doideira, cara. Tá maluco. E vendo numa perspectiva mais bestial, faz sentido. Pois é. Dominar um cara mais que isso aí, cara. Acho que não tem outro jeito, não. De fato. E se você só matar, beleza, mas você fazer uma humilhação dessa, né, cara? Uhum. Acho que é pior que a morte, né? Porra, tá maluco. Preferível a morte. No entanto, Sete ainda se recusava a ceder, né? É aquele famoso Goi. É o Goi. Pois é. Sete é um Goi, então. Já descobrimos.
E os outros deuses estavam ficando cansados demais de 80 anos de lutas e desafios. Então foi 80 anos de agarra-agarra, de trepa-trepa. De Komiku, é Caralho. foda. Horus e Sete se desafiaram para uma corrida de barcos, onde cada um correu em um barco feito de pedra. Horus Isso e que eu Sete boiei, mano. Um então, barco fizeram um feito barco de pedra. né? Pois é, cara. Não afundou, não? É, a ideia, o barco não afundar ou não é por causa do formato dele, né? Que ele é oco. Mas de pedra, Então, cara? Ah, creio que devia ser alguma uma pedra de crack, né? Usou uma pedra de isopor, carai? Doideira, bicho. Mitologia, né? Pode ser uma madeira muito dura lá, uma madeira petrificada, talvez. Porra, isso não fez muito sentido, mas não é pra fazer mesmo. Mitologia, né? Então, Pois é. porra. Se a gente tava no japonês, o japonês ele tira a roupa, da roupa surge um É cilindro ali. verdade. O Goku solta poder pela mão e eu tô reclamando disso. Esse aqui tá até que mais realista, né? Porque é um trepando no outro. Tá até que atual isso aqui. Oh, mas tá muito realista, cara. Tá muito 2022 Então, isso daí. sim. Parece que é uma fanfic, né, cara? Pois é. Fanfic Uma aí, fanfic escrita crítica por um social foda. furryzeiro. Sim, sim. Vamos lá. Horus e Sete concordaram e a corrida começou. Mas Horus tinha uma vantagem, né? Ele não tinha sido esporrado. Pois é. Seu barco era feito de madeira pintada para se assemelhar à pedra, Olha, em vez de pedra de olha o Dig verdade. Vigarista. É o primeiro Dig Vigarista aí. Vigarista mesmo, mano. Igualzinho, filho. Pode pá. E o barco de Sete, sendo feito de pedra pesada, afundou. Mas o de Horus Então, não. porra, é meio óbvio. Então foi meio pegadinha, caralho. Foi, Caralho. vamos fazer uma corrida de barco de pedra? Aí o Sete, pô, de pedra, mano? Caralho, é pedra mesmo, hein? Vamos então. Foi lá e Ele falou, afundou. não, acho que ele falou assim, pô, mano, eu estudei até o primário, eu sei que pedra funda. Tô gostando do 7, hein? O 7 tá brabo, hein? O Horus Uma aí. pegadinha do Horus Games. Pois é. Caralho, Brava aí. bicho. Malandro que sou. Malandro que O sou. Horus então venceu a corrida e Sete renunciou e deu oficialmente a Horus o trono do Egito. Após o novo reino, Sete ainda era considerado Oh, eu senhor falei do ao deserto. contrário. Eu falei ao contrário, cara. O Horus que é o Jin Vigarista, porra. Eu confundi aqui. O 7 que tinha o barco de pedra. Sim, sim, exatamente. É, eu troquei os nomes. Foi lido aqui mesmo. Não é que eu troquei os nomes, tá ligado? Por isso que o ouvinte também não se confundir, tá ligado? Eu que troquei os nomes. Então, quem tinha um barco de pedra? Quem tinha um barco de madeira? Só pra... O Horus tinha um barco de madeira. Então. O Horus que era o Dig Vigarista. Eu falei 7. Não, é que eu falei... Não, cara, é que eu confundi. Não foi você que confundiu, fui eu. Tá. De boa. E em muitas versões da história, Horus e Sete dividem o reino entre eles. Essa divisão pode ser equiparada a qualquer uma das várias dualidades fundamentais que os egípcios viam em seu mundo. Horus pode receber as terras férteis ao redor do Nilo, o núcleo da civilização egípcia, caso em que Sete toma o deserto árido ou as terras estrangeiras que estão associadas a ele. Horus pode governar a terra enquanto Sete habita o céu. E cada deus pode tomar uma das duas metades tradicionais do país, o Alto e Baixo Egito, caso em que qualquer deus pode estar conectado com qualquer região. E ainda na teologia menfita, Geb, como juiz, primeiro distribui o domínio entre os reclamantes e depois se inverte, concedendo o controle exclusivo a Horus. Nesta união pacífica, Horus e Sete são reconciliados e as dualidades que eles representam foram resolvidas em um todo unido. Através dessa resolução, a ordem é restaurada após o conflito tumultuado. Então, teve aí uma pensãozinha, teve uma distribuição, né, um divórcio.
Uhum. Depois voltou. E os egiptólogos, são a turma que estuda o Egito, muitas vezes tentaram conectar o conflito entre os dois deuses com eventos políticos no início da história ou pré-história do Egito, que é o que o joguinho trata. Sabe? Você controla uma tribo do Baixo Egito e tem a tribo rival do Alto Egito, que são seguidores de Sete. Aí você tem que lutar com eles, o objetivo é você sobreviver, né, a esses caras e não ser dominado, senão você perde. Da hora. Os casos em que os combatentes dividem o reino e a frequente associação do par Horus e Sete com a união do Alto e do Baixo Egito sugerem que as duas divindades representam algum tipo de divisão dentro do país. Eles meio que seriam a direita e esquerda do Egito antigo, cara. Tipo isso. Que é um tiro no pé ou na mão. É. O Xerox soltou ainda, Roninho? Isso aí? Ainda não. Vai postar um por semana. Ah, sim. Vai ficar melhor, senão eu vou ter que... Vou ficar maluco de produção. Aí. É, tem que ser um por... Caralho, já. Sim. E a tradição egípcia e as evidências arqueológicas indicam que o Egito foi unido no início de sua história, quando um reino do Alto Egito, ao sul... Ah, olha aí. Então o Alto Egito é no sul, então? Cara. Aí. Tá certo. Ao contrário. Então, conquistou o Baixo Egito ao norte. Isso. Pode crer. Pode ser de baixo porque ele tá mais na costa lá da África, né? Uhum. Então o Alto Egito é lá pro meio é mais montanhoso, né? Faz sentido. E os governantes do Alto Egito chamavam-se de seguidores de Horus. Ah, caralho. Então o joguinho tá certo. E Horus tornou-se a divindade tutelar da política unificada e seus reis. No entanto, Horus e Sete não podem ser facilmente equiparados às duas metades do país. Ambas as divindades tinham vários centros de culto em cada região, e Horus é frequentemente associado ao Baixo Egito e Sete ao Alto Egito. Outros eventos também podem ter afetado o mito. Antes mesmo do Alto Egito ter um único governante, duas de suas principais cidades foram Nekhen, no extremo sul, e Nagada, muitas milhas ao norte. Acredita-se que os governantes de Nekhen, onde Horus era a divindade padroeira, unificaram o Alto Egito, incluindo Nagada, sob seu domínio, e Sete foi associado a Nagada. Então é possível que o conflito divino reflita vagamente uma inimizade entre as cidades no passado distante. Muito mais tarde, no final da segunda dinastia, o faraó Sete Paribsen usou o animal Sete para escrever seu nome Serek, no lugar do hieroglifo falcão, representando Horus. Seu sucessor, Khazekemi Horus e Sete na escrita de seu Serek. Essa evidência levou a conjecturas de que a segunda dinastia viu um confronto entre os seguidores do rei Horus e os adoradores de Sete liderados por Sete Paribsen, e o uso de Khazekemi dos dois símbolos animais representaria então a reconciliação das duas facções, assim como a resolução do mito. Então, cara, aqui é uma ideia mais política. Então, um faraó lá do Alto Egito meteu o louco, em vez dele escrever o nome usando o símbolo de Horus, ele usou o símbolo de Sete. Aí causou uma guerra, causou uns conflitos. O que você acha, Rony? A política tá em tudo, né, bicho? Sim. Política é dominar tudo. Né? Pensar que esse mito do conflito entre Horus e Sete pode ter surgido dessa guerra entre as cidades, né? Meio que um loucura e máfia azul, né, cara? Sim. E também foi por essa... Sim, e também foi por esses símbolos aí que teve uma reconciliação, né? Das duas facções aí. Por exemplo, o símbolo, pensa assim,
O, como se fosse dois Galocura. Aí um Galocura, o time do Galocura resolve trocar o símbolo no Máfia Azul. Aí vai dar briga, né? Pois é. Aí dá treta, né? Aí o bagulho é o chicote Pensa estrala. um Gaviões da Fiel usando um porco de símbolo. Nossa senhora, dá nem pra imaginar. É Terceira Guerra Mundial. Ou Terceira Guerra Terceira Brasil. Guerra Mundial é guerra civil no Brasil declarada. Não, eu falei Terceira Guerra Mundial, mas Terceira Guerra Brasil. Porra. Terceira Guerra Brasil. É, Terceira Guerra Brasil. É, Bom, tá maluco. vou falar aqui um pouco de Horus e Osíris dourados. Horus gradualmente assumiu a natureza de filho de Osíris e do próprio Osíris. Ele foi referido como Golden Horus, né? O Horus dourado, Horus e Osíris dourado. No templo de Denderah, ele recebe a titularidade real completa de Horus e Osíris. E às vezes acredita-se que ele era o pai de si mesmo e de seu próprio filho. Dá um nó na cabeça, hein? Aqui o Ah, cérebro caralho. chega a inchar, hein, cara? Pois E é. alguns relatos posteriores mostram que Osíris, ele era retratado sendo trazido de volta à vida por Ísis. Interessante, hein? Então, o Horus seria a reencarnação de Osíris, no caso. Só que no Também. final das contas ele é um só. Isso que é maluco. Ele é pai e ele é filho. Pai Olha e que filho dele doideira. mesmo. Olha que doideira, né, bicho? Puta que Pai e pariu. filho dele mesmo. Ele fez o ato de, como é que é? Comer o próprio cu. Pois é. Ou então, sei lá, fez inseminação com a própria gala. Não sei, cara. É muito. Então, porque É pelo que a mu- gente viu lá, o Seth queria inseminar o Horus, velho. Então esse Horus aí então devia era. ser bem, como é que pode dizer? 2.0 das ideias, né? Pois Como é é, que pode cara. um negócio Ou desse aí? se então era possível porque a gente olha pra Horus, vê que é uma figura masculina. Eu não consigo ver uma figura feminina nele. E só de imaginar que uma figura masculina engravidaria, porque do nada o Seth vai falar, vou jogar gala nesse cuzão seu aí. Por nada. E ainda no intuito de Será que o inseminar. Horus era afeminado, cara? Ah, cara, só pode. Mas, porra, o bicho é shapeadão nas Sojado? fotos, mano. Não, sojado não era, Pô, bicho. mas essa aí é a representação de hoje em dia, né, mano? O Horus dos egípcios eram uns magrinhos, né? Era todo mundo igual nas pinturas, né? Né, porque as fotos que eu tava vendo, era tudo, parecia uns palitos. Aí eu vi essa foto e eu falei, não, mano, tem É, que ser um Horus shapeado, mano. isso aqui é Porra. mais imponente, né? É, o shape moga todo mundo. Você pode estar errado, mas se você tem shape, você tá de boa. Sim. O argumento, né? Pois é. É difícil sofrer ad hominem se você for shapeadão, né? É, tipo, Fincado. é que nem aquilo que fala, pô, se você é um betão aí sair na rua com a camisa de anime, você vai ser zoado. Mas não, se tiver um shape, você pode ser beta, mas se tiver um shape, você pode sair com a camisa de Naruto, dessas porra toda aí, não tem problema não. Mas tem que ter shape, né? Não vai ser uma Shape, vareta, então, né? se você usa camiseta de anime aí e não tem shape, põe o shape primeiro. Põe o Aí você shape volta primeiro, ao... aí você tá autorizado. É que nem um vídeo que eu tava assistindo do Renato Cariani, o maluco, ele chegou com uma bolsinha de joaninha, tá ligado? Aí o Renato Cariani, não, você pode usar, quem vai querer falar alguma coisa de você? Olha o seu shape, mano, tipo, o maluco ele acha que ele é 212, eu acho. O Ah, maluco porra. é gigante, tá ligado? Aí, não, você pode usar, não sei o que. Aí o cinegrafista dele, se não tô enganado, é o Maurição, chama ele de Maurição. O bicho, ele é alto, mas ele parece uma enguia, magrelo. Aí, tipo assim, ele segurou a bolsinha assim de joaninha e eu percebi, cara, realmente, não tem como não, mandar. O maluco shapeado pode usar que não fica estranho, mas você usando não dá. Fica até estiloso, né? É, realmente o Shapeadão usando, shape, como o se sh- estivesse ali fazendo uma crítica social foda. é isso mesmo. Usar, Realmente o shape moga tudo. sim. E vamos citar aqui algumas outras formas do Horus. Né? Tem o Horus o Velho, né? Também conhecido como Heru-Ur. Era uma forma de Horus onde era filho de Geb e Nut.
Ele era um dos deuses mais antigos do Egito, do Antigo Egito, e ele absorveu vários deuses locais, incluindo um deus falcão, Nekhen, o nono de Nekhen, e o Er, um deus da luz conhecido como o Grande, cujos olhos eram o sol e a lua, para se tornar o patrono de Nekhen, o primeiro deus nacional, né? Deus do reino, e mais tarde o deus patrono dos faraós. Nekhen era uma cidade poderosa no período pré-dinástico e a capital inicial do Alto Egito. E no reino antigo, ele era simplesmente chamado de Horus e se tornou o primeiro deus nacional e o patrono do faraó. Ele foi chamado de Filho da Verdade, significando seu papel como um importante defensor de Maat. Seu olho direito era o sol e o esquerdo era a lua. Heru-Ur às vezes era retratado totalmente como um falcão. Às vezes ele recebia o título de Kenver, que significa um grande negro. Fi. Muito sol, né? Muito sol. Muito sol, muito sol. E outras variantes incluem o Hormert, ou seja, horas dos dois olhos. Interessante isso aí, né, cara? Por que o olho direito é o sol e o esquerdo é a lua? Porque o direito é mais importante. Não, sempre associam o direito como sendo mais importante, né? Por causa da mão direita, a mão destra. Sim. A mão hábil. Pois é. Interessante isso aí, né? Pra caralho. Bom, vamos aqui para o Horus jovem agora. Que no idioma era o Erupa Kret. E é representado na forma de um jovem usando uma mecha de cabelo, que é o sinal de juventude, à direita da cabeça, enquanto chupa o dedo. Além disso, ele geralmente usa as coroas unidas do Egito, a coroa do Alto Egito e a coroa do Baixo Egito. E ele era uma forma do sol nascente, representando sua primeira luz. Então, temos aí um simbolismo pesado, né, Rony? Porra, pra Tudo caralho. com seu significado certinho. E diferente das outras histórias, ele representa os dois extremos, né? O norte e o sul. E tem a coroa aí representando união, isso. Né? Isso. A união, as próximas Ele é gerações, o sol nascente. Eu associei com o anticristo, e você? É bem isso mesmo. Bem né? curioso, né? A união do mundo, né, que seria o Alto e o Baixo Egito. Uhum. O sol Sim. nascente. Isso mesmo. Primeira luz. Cara. Por isso que eu tô interessado em muito mais agora estudar mitologia egípcia. Mano, o negócio é bem mais foda, né? Que eu pensava que ia ser. Sim. Bom, temos aqui a forma do Horus de Bedet, que é o sol alado de Horus, de Edfu, que é retratado no topo dos pilares nos antigos templos em todo o Egito. Temos também o Horus no horizonte, que em egípcio seria Er-en-Akhet, representa o amanhecer e o sol da manhã. Ele era frequentemente descrito como uma esfinge com cabeça de homem, como a grande esfinge de Gizé, por exemplo, ou como uma hieracosfinge, uma criatura com corpo de leão e cabeça e asas de falcão, às vezes com cabeça de leão ou carneiro, o último fornecendo um link para o deus Crepe, o sol nascente. E acredita-se que ele foi a inspiração para a grande esfinge de Gizé, construída sobre a ordem de Khafre, cuja cabeça retrata. Interessante, né, cara? E outras formas de Horus incluem o Horus de dois olhos, o Horkent-Irti, o Horus unificador das duas terras, representado com o Horus com as duas coroas. Temos também o Er-Imhotep, ou só o Imhotep, representado como um sacerdote com uma pele de leopardo sobre o torso. E temos por fim o Heroi, o falcão duplo ou Horus,
Horus seria o plural de Horus, né? Uhum. O deus quinto do Alto Egito em Coptos. Bem louco, né, mano? Várias representações. Me fez lembrar do Okuninushi. Então, que a gente vê hoje em dia, né, cara? Essas coisas aqui, por exemplo. Bom, é chapéu de alumínio, né? Mas um olho, 2 olhos. Sim. Essas coisas aí, coroas, falcões, tantas bandeiras que tem falcões de 2 cabeças, por exemplo, na bandeira. Falcão, águia, todos esses seres assim. Interessante estudar sobre. E também temos algumas celebrações do Horus. Um deles é o Festival da Vitória, que em egípcio se diz Heb Nektet, sei lá. Eu queria saber falar egípcio. É egípcio? Sei que é, mano. Então. Dá pra ver que ele é bem parecido com o grego, né? Para dar um suor aí, que o grego, o povo deu uma invadida lá de leve. Sim, de fato. E no caso era um festival egípcio que era anualmente dedicado ao deus Horus. E o Festival da Vitória ele era celebrado no templo de Horus em Edfu. E acontecia durante o 2º mês da estação do surgimento ou até mesmo o 6º mês do calendário egípcio. E essas cerimônias, elas aconteciam durante o Festival da Vitória e incluíam a apresentação de um drama sagrado que no caso aí comemorava a vitória de Horus sobre os Sete. E o ator principal deste drama foi o próprio rei do Egito na época, que desempenhou o papel de Horus. E o seu adversário era um hipopótamo, que fazia o papel de Sete. E no decorrer deste ritual aí, o rei ele golpeava o hipopótamo com um arpão. E a destruição do hipopótamo pelo rei, que no caso comemorava então a derrota de Sete pelo Horus, que também legitimou o rei. E é improvável que o rei aí participasse do Festival da Vitória todos os anos, uma vez sim, outra vez não. Muitos compromissos, afinal ele é o rei. E em muitos casos ele provavelmente foi representado por um padre. E também é improvável que o hipopótamo... Depois eu vou te mandar o link lá, a gente vê que tem umas representações de padre também. Bom, né? Você mandou um vídeo de padre, né? Tanto é padre, papa, essas coisas aí, essas associações, né, cara? Isso. Pois dizem, né, que o sistema religioso é uma cópia da religião do Egito, né? Uhum. Essa parada aí. Mais um algo interessante pra gente estudar. Já deixa separado aí. Sim. E no caso, obviamente, também é improvável aí que um hipopótamo real fosse usado no festival todos os anos também, porque haja hipopótamo, imagina hipopótamo aí por ano. E... Mata todo mundo, né? Que hipopótamo ele mata, né? Oi? Ele mata. O hipopótamo ele mata. Ele é o animal que mais mata na África, mano. Tem um monte de vídeo com a turma correndo do hipopótamo. Que o bicho então imagina você capturar um hipopótamo aí só pra fazer um festival. Então era uma vez ou outra, né? Só pra entretenimento mesmo. Você é barra pesada, cara. Sim. E como não tinha como pegar um hipopótamo aí toda vez, às vezes eles também eram representados aí como só um modelo mesmo, algo representativo. E o autor romano do século IX, século IX não, cara, século IV, o Macrobius, ele menciona outros festivais desse egípcio aí, que era anualmente dedicado a Horus, em seu Chronicon, que era um livro que ele escreveu. E o Macrobius ele especifica este festival como ocorrendo no solstício de inverno. Mas uma coisa interessante também, depois vou dar uma olhada o porquê disso aqui. Meu chapéu de alumínio apitou. E o bispo cristão do século IV, o Epifânio de Salamina, ele também menciona um festival de solstício de inverno de Horus em seu Panarion. No entanto, este festival ele não é atestado em nenhuma fonte egípcia nativa. Então não é uma coisa nativa, interessante também. E não tem fonte. De fora. Ninguém inventou isso aí. E isso mesmo. E na cultura popular, eu não trouxe muito. Não trouxe é foda. Eu não trouxe muita coisa porque, cara, se você pegar representações aí de Egito, iria ser um podcast de 10 horas, porque na cultura popular o que mais é representado é Horus, tá ligado? Mas então eu só trouxe alguns aqui, que o Declan Hannigan, ele interpreta o Horus na série de televisão do universo cinematográfico Marvel, MCU, os
Os ouvintes aí vão à loucura com este nome. Pois é. E o Cavaleiro da Tirando Lua, sarro. de 2002, Cavaleiro da 2020, Lua, velho. isso, de 2022. Recente, hein? Eu achei É. que você ia citar, sei lá, o clipe da Katy Perry lá. Cara, eu ia trazer coisas, mas, mano, esse podcast ia ficar chato de ouvir, mano. É que é muita coisa, é muita representação. O ouvinte aí, se quiser, põe nos comentários aí, sei lá. Mas é que é muita coisa, cara, é muita coisa. O intuito aqui é focar no Horus. Espanhol até pouco, né? Achei até estranho que tem pouco. É, coloquei pouquinha coisa. No caso aí, o Horus é um deus da classe guerreiro no jogo multiplayer online de arena de batalha Smite, com o título The Rightful Heir. Já jogou esse aí, mano? Não. Já joguei esse Smite aí. Mó brisa. É da hora? Aí sim. Não sei se pode ser considerado da hora, mas. É Dá legal, pra é daorinha, daorinha. passar o tempo, né? E no filme de ação de fantasia, Deuses do Egito, Horus ele é retratado pelo Nicolás Coster-Waldau, que também interpreta o Jaime Lannister em Game of Thrones. Quem assistiu aí sabe quem é. E no filme ele ajuda em um mortal chamado Beck, e não é o Beck que você tá pensando, ouvinte. Parar então o seu tio Seth, enquanto ele também tenta recuperar o seu trono e trazer a paz para o Egito. E algumas influências no cristianismo, o livro de William R. Cooper, do ano de 1877, e o livro autopublicado de Anchira S. em 2008, entre outros, sugeriram que há muitas semelhanças entre a história de Horus e a história muito posterior de Jesus Cristo. E esta perspectiva ela permanece muito controversa e é contestada por estudiosos cristãos e também os não cristãos. E é isso aí, ouvinte. Este aqui foi mais um episódio aí do NVP Mitologias. Falamos de Horus e algum comentário, Nathan? Bom, é um assunto bem extenso. Nossa sociedade tem muitas referências, muitos, querendo ou não, costumes egípcios. É um negócio oculto aí, é um assunto complexo. Eu achei muito interessante saber um pouquinho mais sobre. Uhum. É isso aí, muito foda. Gostei demais também. Como a gente já fez, né, Nathan? Já separamos outras mitologias, vamos estudar sobre. Muito foda. Vou deixar aí marcadinho, bonitinho. Então, é isso aí. Considerações finais? Nenhuma, isso aí mesmo, etc. Então, tamo junto. Muito obrigado, ouvinte, a você que ouviu e até a próxima.